Já imaginaste como eram os métodos contraceptivos na antiguidade? Achas que eram pouco seguros, pouco eficazes? Pouco eficazes, algo rudimentares e arcaicos. Tal como o nosso entrevistado mencionou, os métodos da antiguidade realmente eram rudimentares e arcaicos. A primeira documentação de preservativo vem de 3000 a.C., onde a mulher do rei Minos, de Creta, inseria a bexiga de uma ovelha dentro da vagina. Isto para evitar o esperma do seu marido, que, segundo relatos, continha escorpiões e serpentes. Os humanos também usavam a bexiga de diversos animais, não só para evitar a gravidez, mas sim para evitar DSTs, tais como a sífilis. Já no Oriente, alguns países como a China produziam banhas de seda com lubrificantes de óleos e com a chegada da peste bubónica, este método tornou-se bastante popular na Europa Central. A Renascença remodelou não só a arte, a cultura e os pensamentos da época, como também a medicina. O anatomista Gabriel Falópio, o homem que descobriu as trompas de Falópio, escreve no seu livro De Morbo Gálico ou A Doença Francesa, uma bainha de linho usada também como proteção contra a sífilis. Posteriormente, no início do século XIX, o uso de preservativos de linho deixou de ser comercializado, visto que eram menos confortáveis que a bainha de animais. Em 1840 é apresentado outro tipo de método contraceptivo, a esponja vaginal. No livro Reproductive Control, o autor anónimo manifesta o seu repúdio. As mulheres inseriam esponjas dentro da vagina antes do ato sexual, com o propósito de absorver fluidos masculinos. Isto, segundo o autor, irritava os órgãos da mulher e diminuía o prazer sexual para ambos os géneros. Depois de 1840, as mulheres passaram a usar chapéus cervicais, feitos de borracha, que mais tarde passaram a ser designados de diafragma. No começo do século XX, começaram a surgir protótipos de métodos contraceptivos que são usados atualmente, como a pílula e o preservativo masculino de látex. Entretanto, outros tipos de métodos contraceptivos foram criados e aprimorados, até chegarmos aos dias de hoje. Cita os métodos contraceptivos femininos que tu souberes, os que te vierem à cabeça. O DIU e o preservativo. Tens o preservativo, tens as pílulas, o tal aparelhozinho que tu metes no braço e depois tens que trocar de X em X tempo. A pílula e o anel vaginal, por exemplo. A pílula, que acaba por ter mais efeitos, e o preservativo, que acaba por ser o mais comum. Como viste, existe uma grande diversidade no que diz respeito a métodos contraceptivos femininos, mas no caso dos masculinos, a diversidade é escassa. As mulheres têm um total de 11 métodos para escolher. Em contraste, homens têm, concretamente, apenas duas opções, o preservativo masculino e a vasectomia. Uma grande maioria dos alunos por nós questionados soube mencionar dois tipos de métodos contraceptivos femininos, enquanto que nos métodos masculinos, boa parte dos alunos respondeu apenas preservativo e uma pequena porção conseguiu responder mais um, a vasectomia. Preservativo e a vasectomia. O preservativo e... Não sabes mais? Ok. O preservativo e masculinos não estou a ver se vai nenhum. De um modo geral, os métodos contraceptivos são procedimentos, dispositivos ou substâncias que permitem um melhor controle sobre DSTs e gravidezes indesejadas. É possível separá-los por 5 grandes grupos, tais como métodos contraceptivos de barreira, métodos contraceptivos hormonais, métodos contraceptivos químicos, métodos contraceptivos mecânicos e métodos contraceptivos cirúrgicos. Os métodos contraceptivos de barreira apresentam uma eficácia de 82 a 98%. Eles criam obstáculos físicos entre o útero e o espermatozoide. Alguns exemplos de métodos contraceptivos de barreira são o preservativo masculino, o preservativo feminino e o diafragma.
A grande vantagem destes tipos de métodos contraceptivos é que, para além de prevenirem gravidezes não desejadas, eles também previnem DSTs. Os métodos contraceptivos hormonais apresentam uma eficácia de 92%. Estes tipos de métodos possuem hormonas similares às que são produzidas pelos ovários, a progesterona e o estrogênio. Dependendo destes, os efeitos são o impedimento da ovulação ou a diminuição do espessamento do endométrio. O principal exemplo de método contraceptivo hormonal é a pílula. Os métodos contraceptivos químicos apresentam uma eficácia de 70 a 91%. O principal exemplo de método contraceptivo químico é espermicidas. Os espermicidas são substâncias que são colocadas dentro da vagina antes do ato sexual e podem matar ou impedir que os espermatozoides se movam, impossibilitando a fecundação. Os métodos contraceptivos mecânicos possuem uma eficácia de 98% a 99,5%. O principal exemplo de método contraceptivo mecânico é o DIU, ou dispositivo intrauterino. O DIU é um dispositivo em forma de T que é colocado dentro da cavidade uterina. Aqueles que possuem cobre causam uma resposta inflamatória local, fazendo com que o útero se torne um ambiente hostil, impedindo a movimentação dos espermatozoides. Os métodos contraceptivos cirúrgicos são métodos definidos e são indicados a quem já teve filhos e não queira mais engravidar. Para as mulheres pode ser aplicado um fecho nas trompas de falópio, o que impede a descida do óvulo e o encontro do espermatozoide com o mesmo. Já para o homem, a vasectomia é a interrupção do canal, que leva os espermatozoides produzidos nos testículos até à uretra. A disparidade entre o número e tipos de métodos contraceptivos masculinos e femininos é problemática. Por um lado, força as mulheres a assumirem a responsabilidade por assuntos financeiros e hospitalares, tal como contraceptivos. Por outro lado, caso ocorra uma gravidez não planeada, na maioria das vezes quem saem prejudicadas são as mulheres. Além disso, um lapso de envolvimento masculino neste contexto leva a níveis mais elevados de DSTs e gravidezes não desejadas. Quem tu achas que deveria ser o principal responsável por comprar e usar os métodos contraceptivos? Tanto um como o outro. Ambos. Eu acho que ambos, a responsabilidade é de ambos. Consegues dar uma justificação porque é que achas que devia ser ambos? Porque normalmente as pessoas têm que ter, então eu acho que vem das duas pessoas. E ambos, mas normalmente o homem deve andar sempre pelo menos com um. Eu acho que ambos deviam se preocupar, mas que muitas das vezes as mulheres são subcarregadas com esse assunto. De certa forma, os homens deviam se preocupar mais em comprar, porque as mulheres já são impostas numa caixa tão mais facilmente que os homens, mas no geral eu acho que os dois deviam se preocupar. E porquê que tu achas isso? Porque, por exemplo, eu não sou homem e, não quero engravidar. E supostamente acho que o homem também não quer ter um filho já. Sim. Então acho que ambos os dois se devem preocupar com isso. Porque numa relação ambos são responsáveis tanto pela sua proteção como para precaver, portanto, algumas surpresas inesperadas. Ainda que 98,8% dos alunos questionados considerem correto haver incentivação de aulas sobre educação sexual e contracepção nas escolas ou em outros estabelecimentos de ensino, das entrevistas que fizemos, apenas conseguimos a opinião de um menino e das meninas entrevistadas, apenas 4 não se importam de mostrar o rosto. Entre a procura por candidatos a serem entrevistados e candidatas dispostas a responderem perguntas das quais não deveriam sentir-se envergonhadas de responder, recebemos vários nãos e algo como "a minha cara não vai aparecer, certo?" Respeitamos estas escolhas, mas ainda assim, por que razão os jovens sentem que este é um tópico a evitar, sendo que ao mesmo tempo consideram ele essencial? Por questões como esta, decidimos discutir neste trabalho também a educação sexual.
desde o 7º ano, que é quando a gente começa a ganhar mais maturidade assim dizendo. Eu acho que a partir do 7º ano já começa a ter alguma maturidade para falar sobre essa escola. Das 85 pessoas questionadas, 66 responderam que participaram de algum tipo de workshop ou aula sobre educação sexual, estando boa parte destes no terceiro ciclo. E das 22 que não participaram, 72,7% dizem que deveriam ter tido entre os 10 e os 15 anos. Para esclarecer certas dúvidas que os jovens têm hoje em dia. O planeamento familiar, relações sexuais em si, e muita gente não sabe coisas sobre o próprio corpo que deveria saber. Eu acho que a escola ainda é um tabu falar sobre isso na escola. E não... Muita gente às vezes tem filhos que não são desejados, então eu acho que é importante haver essa educação. A educação sexual é a mais importante forma de prevenção de problemas ligados à saúde sexual e reprodutiva dos jovens. Constitui um processo contínuo e permanente de aprendizagem e socialização que abrange a transmissão de informação e o desenvolvimento de atitudes e competências relacionadas com a sexualidade humana e, portanto, promove atitudes e comportamentos saudáveis. O facto de os jovens terem atualmente muita facilidade em obter informação não garante que estes escolham informação correta e, consequentemente, que as suas escolhas sejam as mais adequadas. Por isso, a educação sexual poderá desempenhar um papel relevante na triagem desta informação, contribuindo para que seja utilizada da melhor forma. A maior parte dos alunos por nós questionados já participou em alguma aula ou algum programa sobre educação sexual. 74,2% tinham idades compreendidas entre os 10 e os 15 anos. No entanto, foi possível registrar que na faixa etária dos 5 aos 10 anos, poucos, cerca de 1,5%, foram os que tiveram acesso a algum tipo de programa relacionado com a educação sexual. Em Portugal, a implementação da educação sexual nas escolas tem originado nos últimos anos um grande debate. Por exemplo, em 2000, os Ministérios da Educação e da Saúde produziram as linhas orientadoras. Este documento foi crucial, pois apresentou pela primeira vez os valores essenciais que deviam e devem orientar a educação sexual escolar em termos de política educativa, bem como os principais objetivos da mesma, nos domínios dos conhecimentos, das atitudes e das competências, potenciando a efetiva dinamização da educação sexual em meio escolar. Dos alunos da Escola Secundária de Palmela que já participaram em algum programa ou aula sobre educação sexual, 40,9% classificaram a sua experiência como razoável, 40,9% classificaram a sua experiência como boa e 3,6% classificaram a sua experiência como muito boa, numa escala de 1 a 5. A promoção da saúde sexual e reprodutiva dos adolescentes é um importante contributo para a sua formação pessoal e social, e a sensibilização para a importância da educação sexual como meio de promoção da saúde nas escolas tem aumentado significativamente, dando origem à criação de um modelo de intervenção para as escolas. Da educação sexual em meio escolar.